Neste vídeo, você saberá como este pai da capa do vídeo foi preso antes de matar o seu filho por mesquinharia. Graças ao ChatGPT, com sua sede lá nos Estados Unidos, tecnológico localizada, ela interceptou realmente a intenção de um pai lá no Espírito Santo, aqui no Brasil, para matar o seu filho. Ele tinha esse plano, inclusive tinha contratado um assassino de aluguel para fuzilar uma criança, gente. E você vai se espantar quando eu acabar de falar e a reportagem você assistir, a mesquinharia desse pai rico. Mas, enfim, este é o Brasil, a impunidade garantida, porque na lei brasileira não vale a intenção nem o plano, tem que realizar. E aí, desta forma, pelo jeito não vai dar em nada. Portanto, para mim, como jurista, se eu fosse, e legislador, toda pessoa que fez plano para matar uma outra, não realizou esse assassinato, tem que pagar metade da pena. Aqui no Brasil é no máximo 40 anos de prisão. 20 anos, pronto. E desta forma, como no Brasil, isso vai ficar uma fantasia, mesmo estando tudo provado, documentado, e aí vai ficar como pesquisa de internet? Não, gente, já foi para a realidade. Esses canalha, potencial assassino do filho, não abordou, não contratou um sujeito para fuzilar, matar o filho de aluguel, esse assassino? Apenas ele recusou, porque tem alma. Até os assassinos têm o código de civilidade, de humanidade, tanto que ele não aceitou essa grana alta que você já vai saber no decorrer, qual o valor que ele ia pagar. Gente querida, mas é uma pena que esta reportagem é negativa e tem um lado bom, né? Ou seja, o ChatGPT, ele tem um segredo mundial que não é revelar a vida de ninguém, mas lá os analistas dessa rede de app realmente chegou à conclusão que tinha que revelar à Polícia Federal do Brasil, e assim foi feito, e ela entrou em ação impedindo esse assassinato dessa criança. Gente querida, eu sou Vinícius e desde já agradeço sua presença. Bem-vindo, bem-vinda. Tá gostando do conteúdo? Então, por favor, se inscreva. Roda aí esse assassinato impedido pelo ChatGPT e também a PF do Brasil. É o seguinte, aconteceu isso no Espírito Santo, sim, aqui no Brasil. Um agricultor de 36 anos em São Gabriel da Palha foi preso suspeito de usar o ChatGPT para planejar levar o filho dele de Americanas para fazer um game over no jogo da vida do moleque sem direito a novas vidas, se é que me entende. Sobrevivente, mas por que o cara faria isso, pô? Tipo, o próprio filho do cara. Porque ele não queria pagar pensão alimentícia. Esse foi a justificativa dele. Ele chegou a tentar pagar alguém para fazer isso. R$50 mil. Só que o pistoleiro se negou porque se tratava, bom, de uma criança, né, pô? Então, até alguém que trabalha no crime tem seus limites. E sobre esse valor de R$50 mil, um comentário me chamou muita atenção. O cara disse o seguinte: tem 50 mil para desativar o filho, mas não para pagar pensão. A CNN Brasil falou que o alerta chegou à polícia no dia 16 de junho de 2026 e que a prisão ocorreu no dia 19 de junho. Foi uma ação bem rápida até, um dia antes da data que teria sido planejada para o ataque. Segundo migalhas, a investigação começou quando a OpenAI, a empresa do ChatGPT, identificou mensagens em que o usuário falava do plano de fazer isso com o próprio filho. Aí a OpenAI repassou os dados às autoridades norte-americanas. Afinal de contas, a OpenAI é uma empresa americana, então ela entrou em contato com a polícia de lá. Depois o FBI encaminhou ao Ministério da Justiça brasileiro, que acionou a Polícia Civil do Espírito Santo, e aí finalmente a Polícia do Espírito Santo prendeu o cara. Olha só o que foi que aconteceu, cara. Eu tenho que repassar isso contigo. A empresa do ChatGPT viu que o cara estava pesquisando como fazer essa parada aí. A empresa do ChatGPT entrou em contato com as autoridades americanas passaram o caso para o FBI passou o caso para a Polícia Civil do Espírito Santo, e por conta dessas mensagens trocadas com o ChatGPT, o cara foi preso. A reação das pessoas sobre isso foi de muita surpresa, como os comentários aqui. Ou seja, todo mundo que usa está sendo espionado pelas IAs. Esse é o tipo de notícia que não deveria vir a público. Agora todo mundo sabe que a IA X9 poderiam deixar no anônimo e pegar vários criminosos em potencial, ou pelo menos observar mais de perto para prender em flagrante. Isso não quer dizer, vamos lá, mais uma vez, que funcionários ficam lendo tudo que você escreve como se fosse uma central espionando conversa com
não conversa. Os sistemas automáticos avisam a empresa, um ser humano vai dar uma olhada, e se for algo de risco iminente, pode acontecer, não significa que vai, deles acionarem a polícia. E o mais interessante é que isso aconteceu com uma conversa aqui do Brasil. Uma empresa americana, cara, conseguiu chegar até aqui ao Brasil e fazer o cara ser preso. Agora, é por isso que é vacilo sair dando informações sensíveis para uma IA. Evita, cara, colocar sua senha, seu CPF, seu endereço completo, dados bancários, documentos íntimos, informações de terceiros ou qualquer coisa que você não gostaria que pudesse ser acessada por uma empresa ou ordem judicial, porque dependendo do caso, sim, um juiz pode ler o que você conversou com o ChatGPT e isso pode prejudicar muito você numa situação. Se bem que se você está cometendo crime com IA, você tem que se ferrar mesmo. Enfim, toma cuidado com as suas informações sensíveis por questão de proteção à sua privacidade mesmo. Agora imagina, cara, algo que você conversou sendo usado no futuro para te punir por um crime. Imagina o juiz abrindo seu histórico de conversas ao vivo e a cores na hora do julgamento. Às vezes, o seu histórico de conversas com o ChatGPT é pior do que o seu histórico de navegação que você exclui e acha que o provedor não tem acesso também. E sim, o seu provedor de internet tem acesso ao seu histórico de navegação. Não adianta só ocultar do seu navegador. Eles sabem os sites que você anda acessando escondido. Sobrevivente, então não é pra confiar em nenhuma IA mais, né, cara? Não dá pra confiar no ChatGPT, nem no Claude, nem no Gemini, né? Cara, é isso mesmo? A gente não pode confiar em IA nenhuma? E aí que tá a piada, né? Porque, na verdade, nunca era pra ter confiado em IA nenhuma. As IAs são ferramentas de empresas e governos mexem com empresas e vice-versa. Você tá confiando as suas informações a uma grande corporação e grandes corporações têm um troca-troca com o governo. É claro que não precisa levar nada pra um lado conspiracionista do tipo, são os Illuminatis, são... Calma, tá? Calma. Mas é bom tomar cuidado com certas brincadeirinhas. E não que não tenha gente que mereça ser parada. É claro que tem gente criminosa que merece ser parada, mas fica o questionamento de até que ponto a nossa privacidade realmente ainda existe aqui. Por exemplo, a ação da polícia possivelmente salvou a vida da criança, já que o pai supostamente cometeria um crime grave. Falando nele, sobrevivente, esse cara aí vai passar quanto tempo preso, pô? Bom, ainda não dá pra saber. O que ele tem agora é uma prisão preventiva, não é uma pena definitiva. É uma prisão que, enfim, vai impedir ele de fugir ou de atrapalhar o processo. Pelo que saiu na imprensa, ele foi preso no dia 19 de junho desse ano, antes da data em que a polícia disse que o ataque poderia acontecer. O caso ainda está em investigação e o celular foi apreendido e o indiciamento ainda não tinha sido concluído. Segundo o UOL, ele poderia responder por ameaça, incitação ao crime e tentativa de desvivamento. Na prática, tem dois cenários rolando aqui. Se a justiça entender que ele continua oferecendo risco para o filho, ele pode ficar preso durante a investigação e o processo por meses ou até mais tempo. Só que prisão preventiva não é uma condenação automática, o cara ainda não é culpado. A defesa pode pedir soltura, habeas corpus ou troca por medidas cautelares, o que é bem comum, na verdade. Se ele for condenado a algo grave, como tentativa de desvivamento, a pena pode ser bem pesada. E tem agravante também pelo fato de ser, se não me engano, a lei entende que o agravante é para coisas assim sendo feitas com pessoinhas menores de 14 anos. Só que tem uma parada importante aqui que a gente precisa lembrar também, tá? Planejar um crime não é sempre a mesma coisa que cometer esse crime ou tentar cometer esse crime, com exceção de tentativa de golpe de Estado e algumas outras situações atípicas, mas isso aqui já vai entrar numa parada política e não é o tema desse vídeo. Para virar tentativa de desvivamento, normalmente precisa ter começo de execução, não só conversa ou pensamento, que em teoria foi o que o cara teve com o ChatGPT. Como a polícia disse que havia mensagens sobre pistoleiro, veneno, arma, corda e ataques, isso pode pesar muito contra esse pai, porque já é um planejamento muito bem trabalhado e ele chegou a entrar em contato com o cara para poder fazer o serviço. Só que a defesa dele provavelmente vai tentar dizer que eram apenas pesquisas e desabafos e que não teve execução. Vão dizer que ele estava brincando de faz de conta, que estava montando um cenário na cabeça dele, que ele estava extravasando isso para não trazer isso para o mundo real. Enfim, a defesa vai fazer o trabalho dela. A CNN falou que ele confirmou as pesquisas. Ele falou assim, olha, eu realmente pesquisei isso, só que ele negou essa intenção. Então dá para culpar o cara? A defesa vai alegar que não, porque é só uma pesquisa, não foi uma ação que ele cometeu. Este é o Brasil. Você sentiu o cheirinho da impunidade após a reportagem? Ou seja, entope-se o presídio de pretos e pobres, a nossa legislação, e joga nas ruas os ricões que pagam caros advogados com a impunidade garantida. Esta é a realidade no Brasil. Portanto, não é à toa que advogados, fabricantes de armas e políticos, empresários enriquecem a maioria brancos e os pobrezinhos que são pegos pelo rigor da lei e os poderosos com a frouxidão dela se beneficiando. Deixe o seu comentário, gentil.